bem-vindo ao Era Uma Vez na Europa. Todos os olhares estão voltados para os Jogos Olímpicos de Paris, mas você sabia que a realeza europeia esteve em várias edições? Alguns reis ganharam medalhas de ouro, um príncipe participou de 5 Jogos de Inverno e príncipes e princesas já foram até porta-bandeiras em cerimônias de abertura. No vídeo de hoje, descubra quais membros da realeza europeia participaram, venceram ou foram medalhistas olímpicos. Charlene Wittstock desenvolveu o apreço pela natação durante a infância, primeiro na terra natal, o Zimbábue, e depois na África do Sul, para onde se mudou aos 12 anos. A mãe da menina, Lynette Wittstock, era instrutora de natação e a futura atleta olímpica aprendeu o esporte em casa. Participou do campeonato sul-africano em 1996 e levou o ouro nos 100 e 200 metros costas, prata nos 50 e 100 metros livre e ganhou o prêmio de melhor nadadora feminina. Charlene representou a África do Sul em diversos campeonatos ao redor do mundo, incluindo os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, como parte da equipe de medley 4x100 feminino, que terminou em quinto e não subiu ao pódio. Uma lesão impediu que a futura princesa alçasse voos mais altos. Embora tenha tentado retornar para as Olimpíadas de 2008 em Pequim, não conseguiu se classificar e se aposentou das competições em 2007. Mas a natação permitiu que Charlene Wittstock conhecesse outro atleta olímpico em 2000, o príncipe Albert de Mônaco. A delegação monegasca é sempre uma das menores devido ao tamanho do país. Ainda assim, contou com um membro muito famoso, o príncipe Albert II. O príncipe se apaixonou pelo bobsled enquanto estudava nos Estados Unidos no início dos anos 1980. Ao voltar para casa, se dedicou ao treinamento, alcançou o nível internacional e atingiu os índices de classificação para 5 Jogos Olímpicos de Inverno consecutivos: Calgary 1988 no Canadá, Albertville 1992 na França, Lillehammer 1994 na Noruega, Nagano 1998 no Japão e Salt Lake City 2002 nos Estados Unidos. Albert Grimaldi foi porta-bandeira de Mônaco 3 vezes, em Calgary, em Lillehammer e em Nagano, e competiu no bobsled de 2 e 4 homens. A melhor classificação foi o 25º lugar no de 2 homens em 1988. Talvez você conheça o esporte graças ao filme Jamaica Abaixo de Zero. O príncipe Albert é membro do Comitê Internacional desde 1985 e em 2024 carregou a tocha olímpica pelas ruas de Monte Carlo. O amor pelos esportes veio de família. O avô materno de Albert, John Kelly, e o tio, John Kelly Jr., são medalhistas olímpicos de verão no remo. Ao contrário de Mônaco, a Noruega é praticamente imbatível nos Jogos de Inverno e costuma liderar o quadro de medalhas. A pira olímpica da edição de 1994 em Lillehammer foi acesa pelo príncipe herdeiro Håkon, uma escolha única e simbólica, não tanto graças ao status real, mas pelo príncipe ser filho e neto de atletas. 2 reis disputaram os Jogos de Verão e um deles foi campeão. Olaf V governou de 1957 a 1991 e antes de assumir a coroa era um grande velejador. Fez parte da delegação norueguesa nas Olimpíadas de Amsterdã em 1928 e ganhou a medalha de ouro na modalidade 6 metros. Olaf nunca voltou aos Jogos, porém continuou participando de competições. Em 1971, aos 68 anos, obteve a 4ª colocação no Campeonato Mundial de Vela, classe 5,5 metros.
O atual rei, Harald V, seguiu os passos do pai como velejador e representou a Noruega em 3 Jogos Olímpicos. Em Tóquio, 1964, foi porta-bandeira na cerimônia de abertura. Competiu na classe 5,5 metros e acabou em 8º. Na Cidade do México, em 1968, novamente pela classe 5,5 metros, cruzou a linha de chegada em 10º. Já em Munique, 1972, mudou para a classe Dragon e finalizou a carreira olímpica em 9º lugar. A vela é um dos esportes mais caros para praticar. Os barcos precisam ser feitos com materiais de alta qualidade e tecnologia avançada para maximizar o desempenho. Há custos adicionais com mastros, cordas, velas e outros equipamentos. Somente manutenção, transporte, clubes, marinas e pesquisas são fora da realidade da vasta maioria das pessoas. É necessário ter alto poder aquisitivo ou patrocinadores. A realeza se encaixa na primeira opção, razão pela qual boa parte da nossa lista é composta por velejadores. Constantine da Grécia e a irmã Sofia praticamente cresceram em veleiros e gostavam de passar o tempo livre treinando. A marinha grega ofereceu ao príncipe um barco da classe Dragon, com o qual ele decidiu participar dos Jogos Olímpicos de Verão de 1960 em Roma. O futuro rei foi o porta-bandeira da delegação grega e o timoneiro do barco Nireus. Com apenas 21 anos, a futura rainha Sofia da Espanha era membro reserva da tripulação do irmão, que venceu os jogos na classe Dragon e subiu no degrau mais alto do pódio. Foi a primeira medalha de ouro da Grécia desde Estocolmo, em 1912. O rei Juan Carlos da Espanha, na época Príncipe Juan Carlos, também competiu na classe Dragon, mas nos Jogos de Munique, em 1972. A tripulação espanhola chegou em 15º, 6 posições atrás de outro príncipe herdeiro, Harald da Noruega. Foi a última vez que a classe Dragon fez parte do programa olímpico. É claro que os filhos de 2 velejadores foram incentivados pelos pais a praticar esportes, especialmente a vela. Tanto o rei Felipe VI quanto a irmã, Infanta Cristina, se acostumaram às regatas e à competição, embora tenham seguido caminhos ligeiramente diferentes. A Infanta Cristina esteve nas Olimpíadas de Seul em 1988 e foi porta-bandeira na cerimônia de abertura. No entanto, era reserva e só participou da última das 7 regatas da classe Tornado. O barco não conseguiu finalizar a prova e a Espanha amargou o 20º lugar. 4 anos depois, o príncipe Felipe desempenhou o mesmo papel da irmã como porta-bandeira, desta vez em casa, nos Jogos Olímpicos de Barcelona. O futuro rei foi o timoneiro do time espanhol na classe Soule e completou a regata em 6º. Os Jogos Olímpicos de 1996 em Atlanta foram onde a Infanta Cristina conheceu o ex-marido, o jogador de handball espanhol Iñaki Urdangarín. Iñaki tornou-se atleta profissional aos 18 anos ao ingressar no time de handball do Barcelona. A carreira em ascensão o levou a disputar 3 Olimpíadas: Barcelona 1992, Atlanta 1996 e Sydney 2000. A equipe espanhola conquistou 2 medalhas de bronze, em 1996 e em 2000, ano em que Urdangarín já era capitão e duque de Palma. A ligação com o meio esportivo acabou sendo um dos alicerces do caso Nós, escândalo que devastou a família real espanhola na década de 2010. Para saber mais, assista ao vídeo 10 coisas que você precisa saber sobre a família real espanhola, clicando no card ou no link na descrição.
A Dinamarca pode nunca ter tido um representante oficial da realeza nas Olimpíadas, mas teve a filha da princesa Benedict, irmã da rainha Margrethe II. A princesa Natalie Design Wittgenstein-Berleburg começou a treinar hipismo em um aras sueco em 1994 e levou a medalha de bronze no Campeonato Europeu por equipes. Fez parte do time olímpico em Sydney 2000 como amazona reserva, antes de ganhar a vaga de titular no Campeonato Europeu de 2001. Foi membro da equipe dinamarquesa de adestramento em Pequim em 2008 e recebeu a medalha de bronze. Natalie também esteve em Londres 2012 com o cavalo Digby. Terminou em 12º no individual e ajudou a Dinamarca a alcançar o 4º lugar por equipes. Em janeiro de 2017, foi nomeada treinadora principal da seleção dinamarquesa de adestramento e deixou o cargo em 2001. Semelhante à vela, as competições equestres envolvem despesas elevadas com a manutenção e cuidado dos animais, aquisição de equipamentos especializados, treinamento e instrução, além de viagens e logísticas. A princesa real foi o primeiro membro da família real britânica a disputar os Jogos Olímpicos. Anne montou o cavalo da rainha Elizabeth II, Goodwill, nos Jogos de Montreal em 1976. A princesa participou do eventing, que consiste na combinação de adestramento, movimentos com o objetivo de mostrar a harmonia entre cavalo e cavaleiro, o cross-country, um percurso de obstáculos ao ar livre, e o salto. Anne havia competido em vários campeonatos europeus e chegou a ganhar um ouro individual em 1971 e uma prata por equipes em 1975. Em Montreal, a princesa obteve a 24ª colocação no individual e a 8ª por equipes. Foi nomeada membro do Comitê Olímpico Internacional em 1998 e se envolveu ativamente na candidatura de Londres para sediar os Jogos de 2012. Assim como a princesa real, que herdou da mãe o amor por cavalos, Mark Phillips foi influenciado pela mãe, uma amazona talentosa, e pelo pai, oficial militar. Mark se tornou um cavaleiro famoso e respeitado ainda jovem. Conheceu Anne em um evento de hipismo em 1968 e eles se casaram em 1973. Phillips e o cavalo Aristocrat ajudaram o time britânico a chegar ao ouro por equipes em Munique, 1972. Em Montreal, 1976, não conseguiu nenhuma medalha. Em Moscou, 1980, ficou em 15º. Em Seul, 1988, Mark conquistou outra medalha por equipes, a prata. Zara Phillips decidiu seguir o exemplo dos pais como atleta olímpica. Cursou gestão de esportes e equitação na Universidade de Exeter e iniciou a carreira no hipismo competitivo durante os estudos. Assim que concluiu a universidade em 2003, tentou se classificar para os Jogos de Atenas de 2004. Já com a vaga para Pequim em 2008, uma lesão do cavalo Toy Town a forçou a se retirar da equipe. Apesar dos contratempos, Zara foi nomeada personalidade esportiva do ano pela BBC após a vitória nos Jogos Equestres Mundiais de 2006. Exatamente como a princesa Anne em 1971. Todos os olhares estavam voltados para a estrela da realeza e o cavalo High Kingdom em Londres 2012. A princesa real, presidente da Associação Olímpica Britânica, entregou a medalha de prata para a filha no eventing por equipes. Zara quase beliscou um pódio individual, terminou em 5º. Boa parte da família real estava presente e acompanhou as competições com orgulho. Zara tentou atingir os índices para as Olimpíadas do Rio em 2016, sem sucesso.
Os Jogos Olímpicos de Paris não contarão com nenhum membro da realeza, mas muitos marcarão presença torcendo pelos atletas de seus respectivos países. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal para mais vídeos sobre as famílias reais da Europa. Até a próxima!